Fala galera, e aí, beleza? Estádio Esquadrão, seu canal de notícias aqui de torcedor para torcedor, passando aqui pra gente fazer aquele nosso giro de notícias, as notícias que foram mais importantes para o dia do nosso esquadrão. É sobre isso que a gente vai falar, mas é claro, antes da gente começar a falar do nosso Bahia, ó, já tem as mensagens passando aqui embaixo. Se você não é inscrito no nosso canal e tá a fim de dar essa moral, ó, inscreva-se no nosso canal, ajude a gente a crescer. Claro, se você já é inscrito, chegou até aqui, ó, deixa o like que esse like também fortalece a nossa relação e, claro, ative o sininho das notificações para você sempre receber as informações dos nossos conteúdos publicados, beleza? Então, sem mais delongas, partiu pra gente falar das notícias do nosso Bahia. Vamos lá, né? Começar a falar do nosso esquadrão. O time do Bahia jogou no sábado contra o Vitória. Nós já fizemos aquele nosso pós-jogo, nós já comentamos aí sobre a partida, né? Agora a gente vira a chave, a gente roda e a gente para de pensar pelo menos nessa quarta-feira do Campeonato Baiano e a gente vai pensar agora na Copa do Nordeste. O time do Bahia joga na quarta-feira contra a equipe da Juazeirense, é um time baiano, mas o Bahia joga pela Copa do Nordeste. O esquadrão folgou no domingo, voltou a treinar no dia de hoje, né? Então vamos soltar aí algumas imagens. O time do Bahia voltou a treinar hoje e a novidade desse dia de hoje foi a volta aos treinos do nosso Gabriel Xavier. Então, Bahia deverá contar aí ou na quarta-feira ou no próximo final de semana com o Gabriel Xavier, né? Nosso zagueiro que estava aí machucado, não conseguiu fazer todos os treinos na pré-temporada em Girona, mas agora está de volta aí. Voltou a treinar normalmente. Time do Bahia que hoje vocês estão vendo aqui as imagens, né? Time do Bahia fez um trabalho técnico e tático, né? Trabalho técnico, o Rogério Ceni trabalhou ali em campo reduzido e a parte tática, Rogério Ceni fez algumas orientações de posicionamento, mas dessa vez em campo aberto, né? Então, time do Bahia hoje fez um treino técnico e um treino tático. Lembrando, né, o time do Bahia vem voltando aí de férias, né? Tem um mês mais ou menos que o Bahia, não tem nem 30 dias para ser melhor, que o Bahia se reapresentou, que ele voltou, né, a treinar e a gente tem, nós já estamos no mês de fevereiro. Mês de fevereiro o Bahia tem 2 jogos importantes contra o The Strongest. Nesse momento o Bahia precisa tentar ao máximo recuperar os jogadores para esses 2 confrontos, no dia 18 e no dia 25. Então são 2 confrontos. Por hora, né? Aí a gente volta para as imagens. O time do Bahia pensa nessa quarta-feira em Juazeiro, no Juazeirense e na Copa do Nordeste. Beleza? Time treinou hoje, time volta a treinar amanhã pela manhã e deve viajar na parte da tarde aí, ou viajar de avião, que eu não sei, até Petrolina e de lá ir para Juazeiro, ou eventualmente fazer o trajeto direto de ônibus para a cidade de Juazeiro, onde o Bahia joga na quarta-feira. Sinceramente, o Rogério Ceni, eu creio que vai continuar o mesmo planejamento, né? Ele vai rodar aí os jogadores. Alguns jogadores ele deve poupar para jogar lá em Juazeiro por conta do gramado e ele vai utilizar uma outra parte aqui no final de semana. Final de semana que o Bahia volta a jogar no Campeonato Baiano e volta a jogar na Arena Fonte Nova. Então, jogando na Arena Fonte Nova, um bom gramado, o Bahia deve poupar os jogadores do jogo fora, da viagem fora e voltar a jogar nesse nosso gramado tapete, beleza? Então, sobre o nosso Bahia, sobre o dia do esquadrão, é isso aí. E é o seguinte, né? O Bahia anunciou hoje, como a gente já havia falado no nosso pré-jogo, né? No nosso Hoje é Dia de Bahia, e aí o Bahia publicou esse vídeo aí, né?
agradecendo ao nosso Biel, né, que agora não é mais nosso. Obrigado, senhor Gabriel Teixeira. Então, o Biel, ele foi confirmada a venda do Biel para o Sporting, né? O Sporting de Portugal. Então, Biel vendido ao Sporting de Portugal no último dia da janela de transferências. Esse é o vídeo aí que o Bahia publicou, né, sobre o Biel. Inclusive, o Biel, né, já foi até fotografado com a camisa do Sport. Lá em Portugal, o Biel, ele vai utilizar aí a camisa, né, ou melhor, como falam em Portugal, a camisola de número 30. Então, Biel vai ser o jogador 30 lá de Portugal, foi uma escolha da família dele. A gente aproveitar aqui, né, agradecer ao Biel pela estada no Bahia, por ter dado algumas alegrias ao nosso esquadrão, e a gente deseja, né, sucesso ao menino Biel, que ele possa se dar muito bem e representar aí o nosso esquadrão para, quem sabe, né, muito em breve outros jogadores do Bahia possam acompanhá-lo lá, né, em Portugal, beleza? Valeu, Biel, muito obrigado aí, viu? Já fui. Vamos lá, só para a gente finalizar esse nosso giro de notícias, já que nós falamos aqui do Biel e da chamada janela de transferências, né? A gente, só para a gente entender rapidinho, a janela de transferência, ela funciona da seguinte forma: existe uma proibição, um período, né, que os clubes e alguns países eles liberam para que você possa receber jogadores e inscrever eles nos campeonatos de futebol. Então, na segunda-feira, no dia de hoje, encerrou-se, né, a janela de transferência. As janelas fecharam para o campeonato inglês, o campeonato alemão, o campeonato italiano, o campeonato espanhol e o campeonato francês, e também o campeonato português, né? Eles encerraram hoje, acho que, se não me engano, o português vai até na terça-feira. Com isso, né, com o encerramento da janela, esses grandes campeonatos eles não podem mais fazer contratações. Isso, de certa forma, aí protege, né, e vai dificultar para que os jogadores brasileiros saiam para ir para a Europa. Então, na Europa eles não podem ir mais. A exceção, por exemplo, o campeonato russo, né? Se o pessoal quiser ir para a Rússia, o campeonato russo, né, você ainda pode inscrever jogadores, transferir jogadores para lá até o dia 20 de fevereiro. Além disso, né, a gente tem a Liga da Arábia Saudita e do Catar, né, aí nos Emirados, naquela região da Península Arábica. Esses daí eles já não podem, né, Arábia Saudita e Catar, eles não podem mais receber jogadores, inscrever jogadores. Nos Emirados Árabes, você vai poder inscrever até o dia 11 de fevereiro. No campeonato mexicano, né, aí a gente vindo aqui para as Américas, no campeonato mexicano, para o futebol mexicano, você vai poder transferir jogador até os domingos, e nos Estados Unidos até o dia 23 de abril. Dessa forma, os grandes campeonatos, né, já têm aí as inscrições encerradas. Isso quer dizer que se o Bahia tiver aí, olhando alguns jogadores aqui na região da América Latina, aí Equador, Colômbia, Chile, Argentina, Uruguai, o que quer que seja nessa região, esses jogadores eles provavelmente não podem ir mais para a Europa. Ou eles vão para um futebol, por exemplo, da Rússia, ou eles vão para a Arábia, que aí não é um futebol tão competitivo como, por exemplo, o Campeonato Brasileiro. Então, a tendência é que muitos clubes que apertaram demais a venda do jogador, o empréstimo ou a transferência, né, pensando aí que esse jogador poderia ir para a Europa, se esse jogador não foi para a Europa nesse período, ele não vai mais. Por exemplo, né, tem um jogador aí do time adversário que estava emprestado para o time adversário, ele acabou voltando para o seu time, que o pessoal achou que ia mandar ele para a Europa e ele não foi, até onde eu sei, beleza? Então é isso, janela de transferências encerrando aí. O Bahia tem ainda, né, e aí a gente não falou, no Campeonato Brasileiro, no Brasil, você tem até o final do mês de
fevereiro para inscrever jogador. Então, o Bahia ainda tem aí mais uns 25 dias de janela, sendo que desses 25 dias é importante que o Bahia tenha bons jogadores aí, pelo menos até o dia 25, para que a gente possa utilizar no jogo da volta contra o The Strongest, beleza? Fechou, falamos de janela de transferências, demos o nosso tchau ao Bielzinho e falamos do dia do Esquadrão, beleza? Estádio Esquadrão, a gente agradece e fica por aqui. Um abraço e eu já fui, papá!